204. Reliazewit capítulo 1395. Interceptação por proximidade. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Não houve disparos de teste nem ajustes nas coordenadas. A única coisa que a força de assalto tinha que fazer era disparar o máximo de projéteis de artilharia possível no menor tempo possível. Todos demonstraram plenamente todas as técnicas aprendidas em seus treinamentos diários. Embora as cargas tivessem sido acondicionadas em quantidades menores, resultando em uma velocidade de lançamento reduzida, a elite da artilharia conseguiu manter o padrão de 4 tiros por minuto com os 3 canhões. A pequena disparidade entre os canhões criava uma sensação de continuidade no disparo, produzindo estrondos repetidos que ecoavam pelas montanhas como uma tempestade de verão. Eles abriram fogo. Magia não conseguiu resistir e abraçou a cabeça de Lightning. Sim, respondeu esta última secamente, mas ela estava preocupada com o primeiro exército. Sabia que eles tinham visto a destruição da localização falsa, mas mesmo assim, a força de ataque optou por executar e concluir sua missão. Evidentemente, eles estavam preparados. Lightning sabia que precisava cumprir suas responsabilidades, concluir a investigação minuciosamente. Apesar do número reduzido de canhões, a projeção de poder produzida não deixou nada a desejar. Os inimigos jamais imaginaram que a divindade dos deuses seria atingida pelo contra-ataque humano. Quando os projéteis de artilharia espalhados atingiram a cidade, inúmeros demônios foram vistos fugindo em pânico. Ficou evidente que, além das grandes tropas aquarteladas na fortaleza móvel, havia uma grande quantidade de demônios inferiores. Além disso, Lightning avistou figuras humanas na névoa vermelha. Isso confirmou a teoria proposta pelo Estado-Maior. Os demônios tinham um motivo para mover e controlar os humanos. Mas não havia arrependimento nem remorso. Os anúncios e a evacuação de Gracastle já duravam mais de meio ano. A maioria dos que insistiam em permanecer em Everwinter eram dependentes da nobreza, e eram os nobres que se opunham firmemente a Roland. Eles preferiam pegar em armas contra os seus a resistir ao domínio dos demônios. Nas palavras de Edith, eles só tinham olhos para o pouco lucro próprio que buscavam, e seriam capazes até de vender o futuro de sua raça por isso. O avanço contínuo da divindade dos deuses permitiu que os projéteis da formação de artilharia se aproximassem do centro da cidade, mas devido à concentração da névoa vermelha, Relâmpago foi incapaz de observar os resultados. Lightning tinha a opção de pedir ajuda a Sylvie, que estava a bordo da gaivota, mas isso provavelmente alertaria os demônios do olho escondidos na cidade. Assim que suas visões se cruzassem, a posição da gaivota seria revelada. Mesmo com o ataque contínuo da força de assalto, a inquietação de Lightning não se dissipou. Pelo contrário, ela sentia que o ataque, preparado pelos demônios há muito tempo, não terminaria tão cedo. Em sua hesitação, a divindade dos deuses repentinamente girou lentamente. Outro pilar de pedra erguido apontava na direção da formação de artilharia. O coração de Lightning afundou. Seus temores se concretizaram. Era impossível para alguns canhões Longsword e gaivotas impedirem o inimigo de atirar. Com os cavaleiros aéreos presos em combate contra as bestas demoníacas, a unidade de artilharia certamente não conseguiria evitar sua iminente destruição. Magie, vou deixar a investigação com você. Ela rangeu os dentes. Sem mais explicações, Lightning jogou o pombo na cabeça para o alto e disparou em direção ao solo, acelerando até a velocidade do som na metade do voo. As unidades terrestres não possuíam um sigilo da escuta, tornando-a a única capaz de alertá-las. Ela percorreu milhares de metros num instante. Quanto ao gigantesco pilar de pedra, foi lançado ao céu, impulsionado por um poder mágico deslumbrante. Todos, procurem abrigo depressa. Lightning varreu a formação e gritou com toda a força dos pulmões. Os inimigos descobriram esta localização e o pilar de pedra está quase aqui. Depressa, encontrem um lugar para se esconder. É a senhorita Relâmpago. Garra de Gato soprou imediatamente no apito. Todos, abandonem seus postos agora. Isto é uma ordem. Evacuem seus postos agora. Ao receberem a ordem, os artilheiros imediatamente se viraram e correram em direção aos bunkers na velocidade máxima. Nesse momento, a sombra do pilar de pedra já se projetava sobre o centro da formação. Após a evacuação bem-sucedida de todos os artilheiros à vista, Garra de Gato correu para o posto de sentinela mais próximo, mas, nesse mesmo instante, o deslumbrante pilar azul atingiu em cheio os canhões Longsword com uma força imensa.
O impacto poderoso fez todo o pico tremer, enquanto os canhões atingidos em cheio se transformaram instantaneamente em componentes espalhados. Desta vez, o pilar de pedra não rolou e, em vez disso, formou um grande buraco no chão. Esta foi a causa do desabamento da trincheira e dos bunkers subterrâneos. Cof, cof. Garra de Gato tossiu enquanto saía do monte de neve. Os tremores violentos que percorriam todo o seu corpo, dos pés à cabeça, eram definitivamente insuportáveis. Ele até sentiu como se seus órgãos tivessem se deslocado naquele instante. Felizmente, nada parecia estar errado com ele, além das mãos e pernas trêmulas. Me dê um relatório da situação das baixas e retire-me conforme planejado. Garra de Gato puxou um soldado e ordenou: espalhe a notícia. Sim, senhor. Jup, onde você está? Kofi. Tem som aí? Assim que Garra de Gato tentou chamar Jup, o som nítido de uma metralhadora chegou aos seus ouvidos. O que está acontecendo? Os inimigos estão atacando o pico. Antes mesmo que Catsclaw pudesse entender a situação, o aviso de Lightning veio de cima. Cuidado, o pilar esconde demônios. Eles são o verdadeiro ataque oculto. Demônios. Estão se escondendo lá dentro. Catsclaw sacou prontamente o rifle das costas, destravou a trava de segurança e correu em direção ao ponto de retirada combinado. O esquadrão de artilharia estava em sua maioria na retaguarda e tinha pouco ou nenhuma oportunidade de usar suas armas, mas considerando o risco inerente à proximidade da missão, não apenas todos os soldados do esquadrão estavam equipados com rifles, como também com um par de espingardas de pederneira para proteção. Os primeiros a reagir foram, obviamente, os pistoleiros experientes que já haviam passado por combates reais com armas de pederneira. Quando a neve lançada abaixou um pouco, Catsclaw encontrou alguns membros de um esquadrão de metralhadoras já em fogo cruzado, bloqueando a região que ligava a base da montanha ao centro da formação. Os inimigos eram demônios-aranha em miniatura, nunca antes vistos. Os demônios-aranha rastejaram para fora do pilar de pedra aberto e investiram contra a linha defensiva, sob a chuva de balas. Os demônios-aranha tinham menos da metade da altura de um humano e eram extremamente semelhantes aos demônios-aranha de armadura pesada que haviam aparecido anteriormente no porto mais ao norte. Suas cabeças e patas dianteiras eram cobertas por placas de pedra negra consideravelmente espessas, capazes de resistir a alguns tiros sem comprometer a agilidade. Além disso, eles eram capazes de disparar agulhas de pedra como os demônios-aranha comuns, como forma de ataque à distância, mas isso exigia que a armadura de pedra em suas cabeças fosse aberta, dando aos soldados a oportunidade de desferir golpes fatais. A equipe de Garra de Gato e a equipe de Pederneira reagruparam-se e participaram da interceptação com seus rifles. Embora o número de monstros escondidos dentro do Pilar Negro fosse incerto, a estrada da montanha era a única rota de fuga. Soldados capazes de se mover convergiram naturalmente para este ponto. Seja para resgatar outros ou para guardar reforços, eles tinham que defender o ponto de controle crucial. Preste atenção aos canos, não segure o gatilho. Munição, precisamos de munição aqui. Granadas antidemônios prontas, fogo no buraco. Os gritos repetidos e os tiros criaram um alvoroço, enquanto muitos demônios-aranha no local pararam completamente de se mover. Catsclaw recarregou com um novo carregador após esvaziar o anterior. Ele percebeu que, embora as bestas monstruosas à sua frente fossem muito mais capazes de suportar impactos do que os demônios loucos, elas não conseguiam se mover um centímetro sequer contra o intenso poder de fogo. A armadura de pedra negra em seus corpos era incapaz de impedir completamente a penetração das balas e logo rachou devido à saraivada de projéteis. Se uma bala não fosse suficiente, 10 ou 100 balas dariam conta do recado. Não era difícil para a força de assalto de elite, equipada com armas superiores, conseguir isso. Além disso, a chuva de balas foi suficiente para suprimir completamente seus inimigos. A principal defesa dos minúsculos demônios-aranha concentrava-se em suas cabeças e membros anteriores. Se eles disparassem suas rajadas de alta velocidade, seus órgãos internos, frágeis e indefesos, ficariam expostos, forçando os demônios-aranha a avançar contra a cortina de balas, o que proporcionava às granadas antidemônio excelentes oportunidades e tempo suficiente para serem preparadas e lançadas. Após compreenderem as características e padrões de seus inimigos, os humanos empregaram metralhadoras para bloquear seus movimentos e lançaram granadas para eliminá-los. Essa estratégia de batalha se mostrou altamente eficaz e rápida. Mas a maior fraqueza do demônio-aranha estava em suas costas.
Uma garota de cabelos curtos e dourados desceu em rasante e voou através dos demônios-aranha como um espectro, abrindo fogo ferozmente contra suas cabeças com suas pistolas duplas. Talvez para garantir sua agilidade, as costas dos demônios-aranha estavam quase completamente indefesas, como as dos demônios loucos. As balas de sua pistola rasgaram facilmente a fina epiderme e reduziram suas espinhas dorsais e cérebros a uma pasta. Cada vez que ela fazia um movimento, a linha defensiva explodia em aplausos entusiasmados. A maioria dos soldados conhecia muito bem aquela figura ágil. Ela era a Senhorita Relâmpago, aquela de quem eles mais se orgulhavam. Rileazwitch capítulo 1396. Desastre silencioso. O ataque dos demônios foi completamente suprimido. Embora o tamanho do pilar negro fosse impressionante, era impossível que sua complexa estrutura interna comportasse um número infinito de pequenos demônios-aranha. Além disso, a força de ataque estava equipada com um arsenal completo, incluindo mais de 20 metralhadoras de uso geral, o que fazia com que a rajada de balas produzida a distâncias tão curtas pudesse ser descrita como hermética. Sob fogo de supressão, o número de pessoas reunidas no ponto de retirada rapidamente ultrapassou 300, aproximando-se do efetivo total da força de ataque. Um pequeno número de baixas resultou da evacuação. Após serem separados pelo grande pilar de pedra que caiu bem no meio da formação, aqueles mais distantes da trilha da montanha, sem dúvida, sofreram maior pressão, além da ameaça dos demônios-aranha. Eles corriam o risco dos perigosos projéteis disparados pelos outros. Só lhes restava manter o corpo abaixado e, ao atacar os inimigos, correr pelas laterais. Felizmente para eles, a popularização das balas traçadoras aumentou a eficiência de supressão e precisão do esquadrão de metralhadoras a tal ponto que se tornaram muito superiores ao que eram antes. Com a orientação das chamas traçadoras, os atiradores conseguiam escolher seus alvos com precisão, ao contrário do que acontecia no passado, quando suas balas desviavam do campo de batalha sem que eles sequer percebessem. Mas o ponto crucial da batalha foi, sem dúvida, o aviso oportuno de Lightning. Se tivessem continuado atirando quando a coluna de pedra atingiu o alvo, as baixas e mortes não teriam terminado aí. Portanto, quando ela flutuou suavemente para baixo, recebeu aplausos unânimes e calorosos da multidão. Mas a expressão tensa de Lightning não relaxou nem um pouco. Onde está o comandante? Eu sou responsável por esta operação, Garra de Gato. Garra de Gato caminhou para frente e fez uma reverência para a jovem. Todos aqui conseguiram sobreviver graças a você. Vocês precisam se reagrupar e evacuar imediatamente. Lightning falou rapidamente. O pilar de pedra negra que destruiu a posição de isca contém os mesmos demônios-aranha, e todos eles estão vindo para cá agora. Além disso, ainda existem muitas instalações de projéteis na ilha flutuante, então o inimigo pode lançar outro pilar a qualquer momento. Ao ouvir a informação, o coração de Catsklau disparou de susto. Eles já haviam cumprido sua missão de bombardear o inimigo e, de acordo com o plano, a próxima ação seria a retirada e evacuação. No entanto, a forma de recuo agora era completamente diferente. Catsklau inicialmente pensara em eliminar os inimigos restantes antes de resgatar todos os seus camaradas, vivos ou mortos, da cordilheira intransponível. Mas a situação havia se tornado muito pior do que ele previra. Os dois locais designados não ficavam muito distantes um do outro e até mesmo tinham uma rota de ligação ao longo da encosta da montanha. Se o relatório de Lightning estivesse correto, quanto mais tempo eles permanecessem na montanha, maior seria a probabilidade de encontrarem os demônios-aranha no meio do caminho. As trilhas estreitas da montanha eram bem diferentes das terras aplainadas pelas bruxas. Com espaço suficiente apenas para 2 fileiras de soldados, eles precisavam levar em conta a neve e a inclinação, o que os impedia de formar um perímetro defensivo eficaz. Restavam apenas 2 opções: levar as tropas montanha abaixo imediatamente, independentemente do números, e ocupar o entroncamento na encosta antes da chegada dos demônios-aranha, ou chamar reforços para interceptar o inimigo. O problema, nas palavras de Lightning, residia nas muitas instalações de projéteis. Se a posição dos reforços fosse exposta, eles seriam tratados como mais um alvo importante e sofreriam mais um bombardeio. Afinal, os reforços somavam mais de 800 homens e se assemelhavam mais a uma força principal. Portanto, o método mais confiável era informar os reforços para recuarem, enquanto eles teriam que confiar em sua própria força para combater o inimigo. Por mais razoável que fosse essa lógica, tomar tal decisão não era realmente uma tarefa fácil.
com o paradeiro de 23 homens desconhecido, seja por estarem feridos, incapazes de se mover ou ainda buscando uma oportunidade atrás dos pilares de pedra, eles seriam deixados à própria sorte caso as tropas partissem. E Jope não estava em lugar nenhum. Por um instante, a mente de Catesclau ficou à deriva. Capitão! Alguém ao lado gritou para ele. Ele imediatamente voltou a si. Isso mesmo, eu sou responsável por essas tropas. De qualquer forma, ele precisava considerar a conclusão da missão, que era trazer de volta o máximo possível de soldados do primeiro exército da Cordilheira Intransponível. Contatem a equipe, informem os reforços para manterem o disfarce. Garra de Gato rangeu os dentes e deu a ordem. O resto de vocês, evacuaremos esta posição e imediatamente nos encontraremos no cruzamento na encosta da montanha. Ele pegou uma corneta de vaca e soprou nela, produzindo o sinal de retirada. Sob seu comando, as tropas de mosqueteiros que assumiram o papel de defensores se dividiram, protegendo os soldados dispersos que desciam a montanha correndo até que o último deles partisse. Senhorita Lieutenant, posso lhe pedir algo? Após dar as ordens, Catesclau olhou para Lieutenant. Para os soldados que temporariamente não podem vir até aqui, não se preocupe, deixe comigo. Lieutenant já sabia o que ele queria dizer pela sua expressão complexa. Deixo isso com vocês. Garra de Gato fez outra reverência antes de organizar o esquadrão de artilharia para o próximo ponto de encontro. Este é o produto do qual você tanto se orgulha. Silente Disaster inclinou a cabeça e olhou para Mask. Embora o primeiro não dissesse nada, na Salpe sentiu como se pudesse ouvir as palavras zombeteiras e as risadas do outro. A resistência dos Scroques foi muito mais feroz do que ele havia previsto. Mesmo depois de encurtar a distância entre eles, os demônios simbióticos extintores falharam em eliminar a resistência. A situação os deixou bastante constrangidos, especialmente depois que Máscara declarou que o conhecimento era supremo. Ao atribuir o nome de extintor aos novos demônios simbióticos, Nassalpe queria usá-lo para provar que sua existência era suficiente para superar as habilidades dos humanos com seus garfos de fogo, raios de fogo e chuva flamejante. Mas os humanos não apenas conseguiram obstruir a primeira onda de extintores, como também formaram um perímetro defensivo na encosta da montanha, preparando-se para enfrentar a segunda onda. Esse resultado foi realmente difícil de engolir para Nassalpe. Ele sabia que sua obra era muito mais poderosa que a dos demônios primordiais, não apenas em termos de ataque e defesa, mas também porque não eram afetados pela névoa vermelha. Além disso, não temiam por suas próprias vidas e jamais se cansavam até o esgotamento completo de seu poder mágico. Para ele, eram consideradas armas de guerra perfeitas. Se tivessem sido inventadas algumas centenas de anos antes, Nassalpe acreditava que a União jamais teria escapado. Ignorando as planícies férteis, até mesmo as ilhas ao sul da Terra do Amanhecer seriam fáceis de conquistar. No entanto, quando foi introduzido em batalha pela primeira vez, o Stingzers teve um desempenho pouco melhor do que os demônios primordiais. Como isso não o irritaria? Temos muitos demônios simbióticos na divindade dos deuses. Quero ver quanto tempo esses vermes conseguem resistir. Lord Senior Máscara ergueu novamente o núcleo mágico em sua mão. Mas o desastre silencioso o agarrou e o deteve. Você quer me dizer que o poder mágico é limitado? Nassalpe falou com ressentimento. O que ele mais odiava eram indivíduos que recorriam à força para interferir em seus planos, e não à incapacidade de compreender a racionalidade e a razão. Ele sabia que o conquistador de sangue era assim, o mesmo para o Senhor do Céu, mas nunca esperou que o desastre silencioso também fosse. O motivo pelo qual os demônios simbióticos aprimorados, armados com lanças, conseguiam arremessar pesos tão impressionantes era resultado do forte poder mágico fornecido pelo belisco aprimorado. Cada disparo consumia uma grande quantidade de poder mágico, portanto, disparar consecutivamente em intervalos curtos afetaria o voo da divindade dos deuses. Além disso, o enorme consumo envelheceria substancialmente a mina de pedra divina sobre o belisco, diminuindo a vida útil da divindade dos deuses. Mas se não nos livrarmos desses vermes, não estaremos elevando o moral deles. Não se esqueça dos vermes que Aquizor trouxe aqui. Eles também estão observando a batalha. Pelo bem da raça, temos que aniquilá-los completamente a qualquer custo. Permita-me, respondeu Silente Disaster de forma concisa. Em resposta à inclinação de Silente Disaster para a batalha, Mask ficou estupefato. Você planeja partir com as lanças. Eu já experimentei várias vezes. Quando essa coisa cai no chão,
A força é suficiente para esmagar todos os espécimes vivos em seu corpo. Mesmo depois de envolver os espécimes vivos, é extremamente difícil garantir sua sobrevivência. Apenas alguns demônios simbióticos são capazes de suportar o enorme impacto. Mas você não tentou isso comigo, não é? Desastre silencioso caminhou em direção à estela que acumulava poder mágico sem virar a cabeça. O Oxordon está por perto. Se algo acontecer, não poderei te salvar. Silente Disaster acenou com a mão, como se não tivesse levado o aviso a sério. Mas que não teve escolha a não ser ativar o núcleo mágico enquanto controlava o demônio simbiótico que empunhava a lança para abrir sua casca externa. Assim que Silente Disaster entrou na estela, Mask gritou: "Ei, não morra!" Silente Disaster ergueu um braço, revelando um pano branco, que lembrava a ponta de uma túnica. Mask franziu a testa. Poucos na raça davam importância a itens decorativos, mas o tecido fino e branco fez lembrar do traje habitual das valquírias na Santa Sé Presidente. "Não morrerei até que todos os humanos estejam mortos", respondeu ele antes de desaparecer na estela. Heliaswitch capítulo 1397 A Batalha Sangrenta nas Montanhas. Cuidado, a descida a seguir será muito mais rápida. Se estiver com medo, feche os olhos. Após o aviso de Lightning, ela carregou um soldado de Gracastle e voou até a beira do topo da montanha. No instante em que seus pés deixaram o chão, a dupla despencou dezenas de metros em um único fôlego antes de reduzir a velocidade para uma velocidade estável. Quando seus pés tocaram o chão novamente, o rosto do soldado estava pálido como a neve. "Obrigado. Obrigado, senhorita Lightning. Respire fundo algumas vezes, seu corpo se recuperará em breve." Dito isso, ela voou de volta ao topo da montanha e continuou sua busca por sobreviventes isolados. A previsão de Garra de Gato se provou correta. Após o ataque repentino do pilar de pedra, alguns soldados ficaram isolados do outro lado do campo e dispersos pelo ataque dos demônios-aranha. Embora alguns tenham conseguido ultrapassar o bloqueio e se juntar à força de defesa no local combinado, muitos outros ficaram encurralados. Alguns se recusaram a abandonar seus camaradas feridos, e outros travaram lutas ferozes contra os demônios-aranha, a ponto de não conseguirem recuar mesmo após ouvirem o sinal de retirada. Agora, com a maior parte das tropas recuando em grupos, o aparecimento de Lightning lhes deu esperança. Embora a evolução e a idade adulta não tenham aumentado sua força, foi o suficiente para salvar os homens, permitindo que ela voasse 10 metros acima do solo. O único problema era sua capacidade de carregar uma pessoa de cada vez. Além disso, a descida íngreme do penhasco não era um problema para Lightning, que estava acostumada a voar sozinha, mas carregar um soldado a cada vez era uma queda livre em todos os sentidos da palavra. Os disparos na posição de artilharia cessaram gradualmente. Ficou claro que, fossem demônios ou membros da força de ataque, restavam poucos. Lightning localizou com sucesso cerca de 10 soldados e os posicionou em uma pequena trilha na parte de trás da montanha. "Ufa, acho que esse é o último." Depois de deixar o último sobrevivente, ela soltou um suspiro de alívio. "Vocês conseguem encontrar o caminho de volta para baixo da montanha sozinhos, certo? Obrigado pela ajuda." Todos prestaram continência, e alguém perguntou: "Vocês sabem a localização das tropas principais?" "Eles estão atualmente do outro lado da montanha, posicionados para lutar contra os demônios-aranha que vêm do norte." Lightning deu uma explicação resumida da situação. "Não há como fazer um desvio aqui, apenas dessa montanha em linha reta e chegue rapidamente ao cume de Metalstone antes que a ilha flutuante ultrapasse a cordilheira intransponível." "Entendo. Nós compreendemos." A expressão de todos ficou pesada. Eles conseguiram sobreviver graças ao sacrifício heroico de seus camaradas. Uma mistura de emoções e indignação tomou conta de seus rostos pelo fato de não terem podido contribuir enquanto os outros ainda enfrentavam o inimigo. Mas, por mais que se arrependessem, sabiam que não podiam ser um fardo para a força principal. "Ah, sim, senhorita Relâmpago." Quando estavam prestes a se separar, o soldado que vomitara hesitou antes de falar. Quando a coluna de pedra caiu, os tremores derrubaram a estrutura oculta do canhão no 3. Vi alguns soldados se escondendo por ali enquanto corriam. Não sei se há sobreviventes lá dentro. Abrigo do canhão no 3. Entendido. Lightning assentiu. Vou dar uma olhada. Após observar o grupo se virar e recuar montanha abaixo, Lightning alçou o voo e retornou à formação de artilharia. Entretanto, a voz de magia emergiu do sigilo da escuta com um novo aviso.
Cuidado, querida. Os demônios vão libertar o terceiro pilar de pedra. Você consegue determinar qual é o alvo? Não tenho certeza, mas acho que não é o topo da montanha, querida. A voz de magia de repente tremeu. Está vindo, querida. Um relâmpago voltou a subir no ar, revelando o pilar negro descrevendo um longo arco em direção à cordilheira intransponível. Os demônios não tinham como alvo a força de ataque, o que significava que provavelmente estavam mirando nas tropas que recuavam montanha abaixo. O terreno ali era extremamente complexo, e as baixas sofridas pelos humanos aumentariam substancialmente se os demônios-aranha conseguissem romper suas frágeis defesas. A única boa notícia era que, devido ao terreno ondulado ao redor do caminho que servia de abrigo, era improvável que os demônios tivessem mira precisa para lançar a estela exatamente sobre as tropas. Ela tomou imediatamente a decisão de retornar e apoiar a força de ataque na encosta da montanha. Nesse exato momento, a bordo do Seagull, Sylvie abriu os olhos de repente. Céus! O que aconteceu? Exclamou Andrea, surpresa. Para evitar ser descoberta pelos demônios, Sylvie mantivera os olhos fechados, acreditando que assim permaneceriam enquanto ela não conseguisse ver o que acontecia sob as nuvens. Há uma corrente de energia mágica extremamente poderosa, murmurou para si mesma, incrédula. Está se propagando em alta velocidade em direção à cordilheira intransponível. Feedback de poder mágico. Andrea ficou surpresa. O termo a fez lembrar da maldição de Urshulk. Na última batalha de Taquila, o outro lado havia usado uma isca para liberar poder mágico e atrair deliberadamente a equipe de emboscada. Mas a fonte de energia mágica falsa era completamente diferente da original. Era possível que Sylvie não conseguisse distinguir os detalhes a uma distância de mais de 10 quilômetros, mas, dadas as circunstâncias, ela provavelmente seria capaz de determinar se a fonte era genuína ou não. Em outras palavras, a anomalia capturada pelo olho da magia era muito provavelmente um demônio sênior genuíno. Embora não estivesse claro por que o inimigo havia escolhido revelar sua identidade naquele momento, as pessoas a bordo do Seagull sabiam que não podiam ficar de braços cruzados, já que haviam agido. Desde o início, seus alvos eram os demônios mais difíceis que surgiam no campo de batalha. Andrea esperara muito tempo por este momento. Agora é a nossa vez de brilhar. Mas Sylvie continuou encarando o chão da cabana, com gotas de suor escorrendo pela testa. Será que é mesmo um demônio? Como é possível que seu poder mágico seja tão forte? Quão forte? Muito mais forte que os Hulk. Sylvie mordeu os lábios. Receio que apenas Leaf em seu estado coração da floresta possa se comparar a isso. O que você disse? Andrea ficou atônita. Ela havia testemunhado o vasto poder mágico que Leaf possuía quando ocupava um canto da floresta nebulosa. Chamá-lo de imenso ainda seria um eufemismo, mas era um resultado alcançado com auxílio de forças externas. Mas para um único indivíduo exercer tal poder? Ei! Você está exagerando um pouco demais. Wendy ativou imediatamente todos os sigilos da escuta. Sua Alteza Tilly, Lightning, Magia, aquece a Glu. Sylvie detectou um inimigo se aproximando da cordilheira. Pelo feedback de poder mágico, o inimigo é provavelmente um Lord Sênior de nível ascendente superior. Não ataquem, repito, não ataquem. Então, o que fazemos? Perguntou Xavier timidamente. Preciso mesmo responder a isso. Andrea cerrou os punhos. Só inimigos assim são dignos de receber as balas forjadas com sangue, o suor e as lágrimas de nossas irmãs. Brum! O terceiro pilar de pedra atravessou o desfiladeiro entre dois picos de montanha e varreu as árvores secas e apodrecidas, devastando tudo em seu caminho até finalmente rolar colina abaixo em direção ao vale. O longo rastro marrom, formado por uma mistura de terra e galhos, contrastava fortemente com o fundo nevado. Catsklau soltou um suspiro de alívio. Ele sentiu que dar a ordem para uma retirada rápida era a decisão correta. O intervalo de tempo entre o terceiro pilar de pedra e o segundo era muito maior, e restavam apenas alguns inimigos na encosta da montanha. No momento, o tempo que haviam conquistado em combate lhes dava tempo suficiente para enfrentar os novos inimigos. Além disso, o pilar de pedra havia caído coincidentemente entre eles e as tropas de reserva. A diferença de altura não só proporcionava aos atiradores melhores condições de disparo, como a distância de mais de 1 quilômetro tornava relativamente mais fácil distribuir o poder de fogo, ao contrário dos dois confrontos repentinos anteriores. Mas a Catsklau lamentou não estarem equipados com os canhões de 75 mm,
que podiam ser apontados diretamente para o pilar de pedra gigante. Ser capaz de destruir aqueles insetos repugnantes assim que revelassem suas cabeças certamente teria permitido que os soldados extravasassem a raiva. Ileazuit capítulo 1398 A Batalha Sangrenta nas Montanhas 2. Capitão, eles estão subindo. Só atirem quando eles se aproximarem. Não temos tantas balas contra o esquadrão de metralhadoras. Garra de Gato encontrou um local adequado para pousar e ergueu seu rifle Vanner. Enquanto esperava pelos inimigos, ele mantinha um olho na posição da ilha flutuante. Ele não tinha certeza se estava vendo coisas, mas a ilha flutuante parecia estar subindo. Antes, ele mal conseguia distinguir as bordas da ilha, mas agora tudo que via era o fundo rochoso. Mas uma coisa era certa, a ilha flutuante levara esse tempo para se aproximar da cordilheira intransponível e sua sombra gigantesca cobrira um canto das montanhas. Ao pensar na probabilidade de terem que lutar sob sua sombra, Garra de Gato sentiu-se sufocado, como se uma pedra pesada estivesse esmagando suas costas. Temos que nos livrar desses demônios malditos e sair desta montanha antes que a ilha flutuante chegue. Provavelmente compartilhando de seus pensamentos, o esquadrão de metralhadoras finalmente abriu fogo no momento em que os demônios-aranha entraram em um alcance de 500 metros, cuspindo línguas de fogo de seus canos contra os alvos na encosta. Naquele instante, o vale esquentou. Catsclaw puxou o gatilho quando os inimigos alcançaram a marca dos 150 metros, a distância em que ele tinha mais confiança. Fogo. Os canos de todas as armas levantaram instantaneamente uma avalanche de neve. Embora nenhum deles fosse atirador profissional, a maioria havia modificado suas armas sob a influência de Vanner. No modo semiautomático, contanto que o rifle Vanner não emperrasse, ele podia desferir uma chuva de balas tão poderosa quanto a de um esquadrão de metralhadoras. Diante dos resistentes demônios-aranha em miniatura, o significado de ter poder de fogo concentrado atingiu um novo patamar. Se fossem as tropas comuns do primeiro exército equipadas com armamento padrão, teria sido difícil deter a grande quantidade de destemidos demônios-aranha. De repente, uma luz negra surgiu da floresta como uma enorme onda que instantaneamente atingiu a todos. Desapareceu tão rápido quanto apareceu, todo o processo levando menos de um segundo. Se não fosse pelo tremor dos camaradas ao seu lado, Garra de Gato teria pensado que tudo não passava de uma alucinação. Você viu alguma coisa? Parecia uma ondulação preta. A Garra de Gato tocou o próprio corpo, mas não sentiu nada de diferente. A linha defensiva não sofreu nenhum dano, comprovado pela chuva incessante de tiros. Muito provavelmente veio daquela estranha coluna de pedra. Um camarada recarregou um novo carregador e disse: aquelas coisas são extremamente bizarras, são claramente roxas por fora, mas têm carne e sangue por dentro. Garra de Gato desistiu do assunto. Comparado à inofensiva luz negra, matar os demônios-aranha que se aproximavam era mais importante. Mas ele logo percebeu que a paisagem nevada à sua frente havia escurecido, como se o sol tivesse sido bloqueado. Puxa, será que a ilha flutuante já entrou na região montanhosa? Ele ergueu a cabeça, mas ficou estupefato com o que viu. A fortaleza ainda estava em seu lugar original, mas o céu havia mudado. O dia claro e luminoso tornou-se escuro e sombrio, enquanto raios dourados de luz percorriam as nuvens escuras, como se estivessem se acumulando. A velocidade da mudança repentina ultrapassou completamente a de qualquer fenômeno meteorológico, causando uma extrema inquietação em seu coração. Todos perceberam a mudança acima de suas cabeças. Em apenas 10 segundos, as nuvens escuras se acumularam e bloquearam toda a luz. Dezenas de milhares de luzes continuaram a se reunir e, fracamente, ganharam força. Porque temos a sensação de já termos visto essa cena antes. Catsclaw sacou subitamente uma corneta. Antes mesmo que pudesse tocá-la, inúmeros raios cortaram as nuvens em um raio circular, expandindo-se e atingindo instantaneamente o perímetro defensivo da força de ataque. Os disparos contínuos cessaram abruptamente. Será que isso é o sigilo da vontade de Deus? Perguntou Andy, chocada e incrédula, enquanto caminhava sobre Seagu. Mesmo que não seja o sigilo, receio que seja um tipo semelhante de pedra mágica, respondeu André com uma expressão séria no rosto. Lieutenant, você está bem? Estou bem. Sua voz saiu através do sigilo da escuta. O inimigo deveria ter notado minha presença. Fique aí. Esta batalha não é mais sua, avisou André. A ondulação negra que surgiu era obviamente direcionada a Lieutenant,
Era uma visão extremamente familiar para as bruxas que participaram da emboscada em Taquila. Era a habilidade especial dos caçadores de magia. A emanação em larga escala do poder do matador de magos era definitivamente uma maldição contra os poderes ágeis de Lightning. Uma vez afetada, a simples mudança em sua velocidade e inércia a deixaria presa. O inimigo sem dúvida considerou cortar sua habilidade, fazendo-a cair como uma pedra antes de atacá-la. O problema foi que Lightning acatou o aviso de Wendy e não avançou impulsivamente. Isso permitiu que ela dissipasse a ondulação negra com o restante de sua energia. Peça para a magia avisar os reforços que a força de ataque pode estar em apuros. André olhou para Sylvie. Você encontrou o alvo. Este último respirou fundo. Ele já subiu a encosta em uma velocidade extremamente alta. Não senti nenhum demônio por perto até agora, mas não acho que tenhamos atraído sua atenção. Mas a linha de defesa foi atingida por um raio. Receio que eles não tenham mais como deter os demônios-aranha. Isso significava que os soldados estavam quase ao alcance das agulhas de pedra da besta monstruosa. Mas ela estava ocupada demais para levar isso em consideração. Seguindo as instruções de Sylvie, André localizou a figura da caçadora de magos através da lente de mira com muita dificuldade, mas ao mesmo tempo, seu coração afundou. Sua velocidade não era apenas alta, era tão alta que parecia piscar erraticamente. Se alguém demorasse um pouco para alcançá-la, perderia sua sombra de vista. Para aproveitar a oportunidade de atirar, precisavam estar extremamente perto. Caso contrário, a inimiga ainda seria capaz de desviar de seus projéteis em pleno voo, mesmo que ela usasse sua habilidade. Outro aspecto que chamou a atenção de Andrea foi que, durante a batalha do primeiro exército, o mago assassino, completamente blindado, não possuía nenhuma barreira azul ao redor do corpo, algo que apenas a velocidade poderia explicar. Durante esse período de observação, as nuvens escuras não se dissiparam. A luz dourada convergiu mais uma vez e desceu. O inimigo desencadeou a segunda vontade de Deus. Isso confirmou o aviso de Sylvie. O vidente mágico possui uma capacidade de poder mágico insondável. Não havia tempo para hesitar. Andrea reprimiu as dúvidas em seu coração e gritou para Wendy: precisamos descer, assim como emboscamos o Aquizor da outra vez. Contanto que consigamos diminuir a distância, posso garantir que o inimigo não terá chance de escapar. Quão perto? Contanto que não esteja ao alcance do matador de magos. Quanto mais perto, melhor. Isso é difícil. Wendy suspirou. Não seria um problema se Sua Alteza Tilly fosse a piloto, mas é a senhorita Chave quem está pilotando agora. Não só preciso controlar a força do vento vindo de várias direções, como também tenho que prestar atenção ao inimigo. Não é uma tarefa fácil. Você está dizendo que é impossível? O coração de Andrea deu um leve pulinho. Não é impossível, mas exige extrema concentração e um esforço total. Wendy fechou os olhos e falou devagar: bem, acho que mesmo sendo velha, fazer isso de vez em quando não deve ter muito impacto. Andrea ficou surpresa, e então o canto de seus lábios se curvou para cima. Ela se lembrou do comentário de Lightning: todos pensariam em Wendy como uma aluna do último ano amável, mas sob aquela aparência gentil e doce havia, na verdade, um coração firme e determinado. Se não fosse por isso, ela jamais teria usado seu poder preciso para quebrar a pedra divina da retaliação na frente de cara e salvar Nightingale. Xavi, empurre o joystick para baixo, gritou André. Estamos atacando. Release capítulo 1399, a batalha sangrenta nas montanhas. 3. A maior vantagem do Seagull era o silêncio que possuía, apesar do aumento na velocidade de voo. Era mais adequado para emboscar inimigos por trás. Após atravessar as nuvens, o planador contornou vários picos de montanhas como uma aparição e aproximou-se silenciosamente do campo de batalha por trás. Nesse momento, a linha defensiva da força de ataque havia sido completamente rompida e os soldados foram forçados a manter suas posições e recuar enquanto lutavam. Se fossem outras tropas, teriam se dispersado há muito tempo após perderem o comando geral. Mas a situação do primeiro exército já não era tão otimista quanto antes. Ao perderem a vantagem em poder de fogo, o preço a pagar para matar os demônios-aranha, que também possuíam ataques de longo alcance, aumentou consideravelmente. Além disso, eles tinham sua contraparte demoníaca, monstruosa e com armadura negra. Com a ajuda da lente de mira, Andrea pôde ver claramente a aparência do inimigo. Além dos padrões de veias que cobriam seu corpo e da armadura exagerada e bizarra, ele empunhava uma alabarda extremamente grande.
Sua imagem completa a lembrava de um soldado com armadura pesada. Mas a agilidade que demonstrava superava em muito a de uma cavalaria em carga. Além disso, era capaz de mudar de direção à vontade, como se a armadura e a arma que vestia fossem leves como uma pluma. Para André, era o tipo de adversário mais difícil. Quão longe estamos? 1.900 metros. A ansiedade na voz de Sylvie tornou-se mais evidente. Como vai? Consegue acertar o alvo agora? Não. Ela umedeceu os lábios ressecados. Mais perto. Durante todo esse processo, André ativou silenciosamente sua habilidade diversas vezes. As linhas prateadas em sua visão se dividiram, de uma para duas, até preencherem todo o seu campo de visão. Isso significava que ela tinha mais de 10 maneiras de atirar e atingir o alvo, contanto que ele fosse cooperativo o suficiente. No momento em que ela apertasse o gatilho, o destino final da bala seria certo. Mas ninguém poderia prever os movimentos do inimigo durante aqueles poucos segundos em que a bala percorria sua trajetória. Se fosse uma arma de fogo comum, ela poderia disparar continuamente e usar a quantidade para eliminar a probabilidade de falha. Mas o rifle de precisão em sua mão era de grosso calibre, com um longo intervalo entre os disparos, e ela não podia arriscar usar as preciosas balas da Pedra Divina da Retaliação. Assim, o método mais seguro era diminuir ao máximo o tempo de voo da bala, para forçar o alvo a permanecer o mais estático possível entre o disparo da arma e o momento em que a bala o atinge. 1.500 metros. Sylvie não conseguiu evitar e agarrou-se às suas roupas com força. A gaivota está mudando de direção. Observe a inclinação, lembrou Andy. Essa distância era suficiente para que a olho nu diferenciasse o planador de uma grande ave de rapina. Embora estivessem sobre um campo de batalha intenso, ninguém prestava atenção especial aos movimentos no céu. Mas as bruxas estavam extremamente tensas e sentiam o coração na garganta. Elas controlavam a respiração, mesmo sabendo que os inimigos não conseguiam determinar a origem do som. 1.300 metros. Gritou Sylvie. Mais perto. Andrea tinha o dedo no gatilho. Um único segundo era suficiente para a maioria de seus alvos, mas como o inimigo era um demônio de nível sênior, ela esperava minimizar todos os erros e evitar qualquer acidente. 1.100 metros. Xavi, preste atenção aos ângulos das marchas, estou quase no meu limite. 900. Naquele exato momento, Andrea liberou sua habilidade. Inúmeras linhas prateadas praticamente preenchiam toda a sua visão e finalmente convergiam em um único e deslumbrante pilar de luz. A essa curta distância, a influência do vento e da gravidade era praticamente insignificante. Você vê o que você tem, murmurou ela baixinho, e puxou o gatilho. Quase ao mesmo tempo, o matador de magias percebeu algo diferente nas reações do soldado do primeiro exército. De repente, virou-se e descobriu o planador sobrevoando sua cabeça. No instante em que o cano disparou, a bala da Pedra Divina da Retaliação já voava em sua direção. Por mais habilidoso e ágil que fosse, já era tarde demais para se esquivar. Após um estrondo alto, uma onda de choque explodiu do corpo do caçador de magos. A força poderosa o arremessou para longe, enquanto as nuvens escuras no céu se dissipavam como gelo e neve derretendo sob o sol escaldante. Conseguimos? Perguntou Andy, ansiosa. Pelo contrário, o rosto de Sylvia estava pálido. Não. Receio que a bala tenha errado o alvo. Como isso é possível? Andrea cerrou os dentes e usou uma gaze encantada no ombro. Ao disparar, vi claramente que não havia percebido o tiro. Sylvia ficou sem palavras. Sua habilidade era incapaz de penetrar a barreira conjurada pela Pedra Divina da Retaliação, portanto, ela não conseguiu determinar o que aconteceu naquele instante. Mas ela viu claramente que, quando a luz negra da bala da Pedra Divina da Retaliação atingiu o matador de magia, o espaço ao redor se distorceu, como se algo tivesse se interposto entre ele e a bala. Após a explosão abrupta da luz negra, tudo ocorreu normalmente, e a bala atingiu o peito do alvo em cheio. Parem de discutir. Qual é a situação do alvo? Interrompeu Xavi. Está a levantar-se, respondeu Sylvie, amargamente. Através de seus olhos mágicos, Sylvie viu cicatrizes nítidas na armadura negra, provavelmente da Pedra de Deus estilhaçada, sendo mais visível um capacete danificado. Metade do capacete alto e pontiagudo do matador de magos havia sido despedaçada, revelando a parte inferior gélida por baixo. Independentemente do motivo desse desenvolvimento, a capacidade do matador de magos de permanecer de pé indicava o resultado. Sylvie, me ajuda a recarregar, gritou Andrea.
Já ficamos sem balas de pedra de Deus. Então usem balas comuns, insistiu André. Já que o matador de magias consegue usar sua habilidade nessas circunstâncias, não importa se as balas são feitas de pedras de Deus ou não. O importante é atirar nele. O céu está escurecendo de novo. Xavi reclamou. Quando é que esse cara vai pra... Sylvia empurrou a bala do tamanho de um braço para dentro da câmara. Mas ela já nos notou. Se tentarmos de novo, é por isso que preciso fazer este disparo, bradou André. Se fugirmos, receio que não conseguiremos sair das nuvens. O matador de magos que estava de pé ergueu sua alabarda enquanto seus olhos brilhavam em um vermelho sinistro. Luzes vermelhas sinistras. O estrondo do trovão ecoou por todo o vale. Recarregado. Wendy, estabilize a direção. André mirou no alvo enquanto as linhas prateadas conectavam novamente o alvo com o cano da arma. Ela ignorou a dor lancinante no ombro e atirou sem hesitar. Como se tivesse pressentido o perigo, o matador de magos saltou para o lado e brandiu sua alabarda. Dessa vez, Sylvia finalmente viu a verdadeira aparência do objeto distorcido. Eram leves e transparentes, semelhantes às asas de uma cigarra, mas definitivamente não eram asas de cigarra de verdade. Formadas por meio de poder mágico, eram mais afiadas que qualquer lâmina e giravam espontaneamente ao redor do matador de magos. Mesmo quando a bala já havia errado o alvo, eles reagiram instantaneamente. Alguns cortaram diretamente na trajetória da bala, enquanto os demais formaram uma barreira de lâminas ao redor do Lord Sênior. Uma onda de choque explosiva surgiu mais uma vez e causou a formação de uma névoa semelhante à neve, enquanto a luz dourada distorcida caía do céu sobre a asa esquerda da gaivota. O planador perdeu o equilíbrio instantaneamente e começou a espiralar em direção à base da montanha. Após uma hora, a sombra da divindade dos deuses envolveu a cordilheira intransponível. Após a abertura dos portões sob a ilha, uma grande quantidade de névoa vermelha desceu em cascata como uma cachoeira e correu pela ravina tanto na direção leste quanto na oeste. Silente Desester removeu seu capacete quebrado e mergulhou na atmosfera confortável e úmida. Embora ainda houvesse tropas humanas resistindo, isso já não afetava a situação geral. Ao perceber o surgimento de novas tropas inimigas, Máscara disparou mais 3 lanças. Os humanos jamais imaginariam que a divindade dos deuses tivesse canais de disparo ocultos na parte inferior da ilha, e essas estrelas, atingidas diretamente, possuíam um poder de fogo ainda maior. Após serem dizimados pelas 3 lanças, os humanos tiveram dificuldade em se reorganizar e lançar um contra-ataque eficaz. Em seguida, os demônios simbióticos procuraram incessantemente pelos humanos derrotados até que todos fossem mortos. Os pássaros de ferro tentaram proteger os humanos em retirada, e um pássaro de ferro vermelho em particular lhe causou problemas. O deus dos deuses não só foi incapaz de abater esse alvo, como o fogo inimigo consumiu grande parte do poder mágico da ilha. Em termos de velocidade e mobilidade, o pássaro de ferro vermelho era muito mais forte que os outros. Mas não parecia adequado para batalhas prolongadas e acabou sendo repelido por ele e pelas bestas Bogle. Não havia dúvidas de que a vitória pertencia aos demônios nessa batalha. Release capítulo 1400. A conduta de alguém. Você ainda está vivo. A voz de Mask ecoou da mente de Silente Desaster. Era a consciência reverberando pela torre do nascimento. Ele baixou a cabeça e olhou para o pedaço de vestes brancas e escuras que tinha na mão. Eu já disse antes, não morrerei até que todos os humanos sejam destruídos. Muito bem, mas não se esqueça, eu sou o fator determinante para esta vitória, Nassau Pele. Sem o ataque combinado dos novos demônios simbióticos e da divindade dos deuses, mesmo que tivéssemos reunido 3.000 demônios primordiais, eles teriam sido inúteis nestas colinas rochosas. Não discordo. Sem esperar que Silente Desaster respondesse de forma tão direta, houve um breve silêncio. Em suma, se o rei perguntar sobre a frente ocidental, espero que se lembre do que disse. Além disso, Aquisor não fez nada nesta batalha, e você mesmo viu, embora ele tenha seus motivos, suas contribuições e conquistas devem ser claramente reconhecidas. Concordo. A outra parte manteve-se em silêncio novamente. Nunca imaginei que você fosse capaz de compreender a razão. Bem, vamos até onde aqueles vermes ergueram sua chuva de fogo, e lá farei com que a divindade dos deuses se encontre com você. Você quer recuperar as armas deles? Isso mesmo, respondeu Nassau Pele, encantado. São os despojos e a prova da vitória, objetos preciosos que posso coletar durante minha jornada de desvendar os profundos segredos.
Ao subir a montanha, a divindade dos deuses fechou os portões antes de descer lentamente. Silente Disaster teve que admitir que a contribuição do Lord Máscara Sênior foi insubstituível na batalha. Com a ilha flutuante sendo mais larga que a cordilheira intransponível, qualquer um que estivesse embaixo dela sentiria como se a montanha fosse ser esmagada. Mas, na verdade, no momento em que a ilha flutuante tocasse o chão, ela ficaria imóvel e, assim como se 1000 catis fossem empilhados sobre um ovo, este não se quebraria. Após a batalha, o transporte de suprimentos e a reorganização das forças tornaram-se extremamente fáceis. Embora a divindade dos deuses não tocasse o solo, utilizava plataformas suspensas capazes de subir e descer para o transporte de mercadorias. Com sua vantagem de altura de mais de 100 metros perpendicularmente, isso dissuadia potenciais inimigos muito mais do que um fosso jamais conseguiria. Poder-se-ia dizer que atacar a divindade dos deuses a partir de fora era uma tarefa impossível. Enquanto aguardava o momento certo para convergir, Silente Disaster ouviu repentinamente um som vindo do chão sob seus pés. A posição havia sido abandonada pelos humanos, e mesmo que houvesse sobreviventes, os demônios simbióticos os teriam matado. Ele seguiu a origem do som e chegou a uma caverna que havia desmoronado. Provavelmente, tratava-se de uma fortificação oculta escavada pelos humanos, que desabou devido ao impacto da estela, transformando o espaço escondido em uma espécie de gaiola. Os sons fracos provavelmente provinham dali. Se nada fosse feito, o que quer que estivesse embaixo certamente morreria. Silente Disaster se agachou e, com uma das mãos, removeu o teto que havia desabado. Ele próprio não tinha clareza sobre o motivo de estar fazendo aquilo. Talvez fosse a esperança de obter mais informações, ou talvez o interesse de Mask pelo povo de Gracastle o tivesse influenciado. Pouco tempo depois, Silente Disaster escavou a entrada de uma caverna, com espaço suficiente para apenas uma pessoa. O corredor escuro não era longo e, após 2 curvas, o desastre silencioso chegou ao fim e encontrou a origem do som. O fim do corredor dava para uma sala bastante espaçosa com uma lamparina a óleo na entrada. Sob a luz amarelada e fraca, um homem estava sentado com as costas contra a parede, ofegando com dificuldade. No chão, havia inúmeras manchas de sangue, resultado de um arrasto. Silente Disaster percebeu que o que restava das pernas do homem eram apenas pedaços de pele e carne, provavelmente decepados depois que ele ficou preso sob o desabamento da fortificação escondida. Mas ele deveria conhecer a estrutura deste lugar, mesmo que tivesse abandonado as próprias pernas, deveria saber que é impossível escapar. Se assim fosse, por que se submeteu a todas essas lutas? Que pena! O homem ergueu a cabeça e olhou para Silente Disaster. Aquele que eu finalmente esperava é um demônio. Fale sobre as coisas que você conhece. Caso contrário, a morte será algo que você desejará. O desastre silencioso falou com certa rigidez. Ao contrário das valquírias, desde que adquiriu consciência, ele passou a maior parte do tempo lutando contra o reino Selmar e não estava familiarizado com a língua humana. Mas a outra pessoa parecia alheia à sua pergunta. Antes, eu me perguntava, como seria bom se a pessoa que viesse fosse um camarada? Mas se um demônio aparecesse, eu não estaria aqui sentado esperando a morte. Ele deu uma risada fraca. Felizmente, havia algumas cargas explosivas aqui. Com um detonador, ainda posso cumprir meu dever final. Mas quem diria que um peixe grande apareceria? Sem a mínima ideia do que perguntar, Silente Disaster pensou consigo mesmo, impassível. Eu deveria entregá-lo para Mask. No exato momento em que se preparava para avançar e nocautear o homem, uma corda saiu silenciosamente da mão do indivíduo. A outra extremidade da corda estava presa a um objeto pesado, e a corda, ao se soltar, disparou para cima rapidamente. Foi nesse momento que o desastre silencioso descobriu vários objetos achatados empilhados no canto, com um líquido preto e viscoso pingando do teto baixo. Abaixo deles, havia blocos metálicos, onde também se encontrava a maior parte das manchas de sangue. Não. Os sofrimentos desse ser humano não eram para escapar deste lugar. A lamparina de óleo pendurada na porta permitia que o homem visse imediatamente tudo o que aparecesse. O ato dele de segurar a corda garantia que, quer perdesse a consciência ou fosse morto, isso desencadearia a armadilha. Ele arrastara seu corpo mutilado por aí, rastejando para cima e para baixo naquele pequeno cômodo, simplesmente por não querer se resignar ao próprio destino e, em vez disso, criar uma oportunidade.
Silente Disaster imediatamente recuou usando sua velocidade máxima. O homem sorriu. Viva a humanidade! Uma luz extremamente deslumbrante emanou de todos os cantos do quarto e instantaneamente transformou o ambiente escuro em um espaço tão iluminado quanto o dia. Após um forte estrondo, a caverna afundada subitamente inchou, como se um punho gigantesco estivesse saindo de dentro, e lançou uma grande quantidade de cascalho e neve para o céu. O que aconteceu? Mask olhou para o Lorde Senhor Desastre silencioso, que era carregado até a divindade dos deuses, com uma expressão de desagrado no rosto, enquanto fazia uma pergunta ao seu assistente. Senhor, ainda não sabemos. A única coisa que se sabe é que houve outra explosão no topo da montanha. O senhor deve ter caído na armadilha dos canalhas. Nassalpele bufou. Que patético. Se fosse qualquer outro Lorde Sênior, receio que já teria morrido. Nesse momento, Silente Disaster parecia ter sido pisoteado por um demônio simbiótico de posto avançado, com sua armadura e carne estilhaçadas e misturadas. Restavam apenas os contornos de seu rosto, que lembrava surpreendentemente o de uma mulher humana, e seu poder mágico estava quase esgotado. Isso não significa que sua teoria está correta? Perguntou o assistente, baixando a cabeça. Isso mesmo. Nassalpele sorriu. Até o corpo mais forte tem um limite. Em vez disso, o corpo evolutivo do demônio simbiótico é o caminho ideal. Para ser substituído quando danificado, para crescer sem limites. Esse é o corpo que devemos buscar. Ele já não se importava com o Lorde Senhor inconsciente e se virou para caminhar em direção à Torre do Nascimento. Joguem-no no Lago da Névoa Vermelha para que ele se afogue. Não precisamos dele na próxima fase de qualquer maneira. Aqueles vermes jamais imaginarão que o reino de Ulfeart, facilmente obtível, nunca foi o objetivo da divindade dos deuses. Engolir o reino inteiro é a maneira mais rápida de obter o fragmento legado. Passe minha ordem. Ajuste o curso para o Planalto de Hermes a toda velocidade. Realeazeite capítulo 1401. A terra sem fundo e não aqui. Tudo não passou de uma farsa. Axord flutuava no ar, observando o Mar do Norte. Durante alguns dias, Axord seguiu o litoral da Terra do Amanhecer e vasculhou centenas de quilômetros, incluindo as duas extremidades da cordilheira do continente e as montanhas que as acompanhavam. Como a carta não mencionava muita coisa, ele vasculhou cada canto e recanto, cada lugar possível em que pudesse se aventurar para não perder a lendária terra sem fundo. Ele só parou quando chegou ao mar de nuvens que estava ligado à região de Blackstone. Mas mesmo assim, ele não conseguiu localizar a isolada Ilha da Vida após a morte mencionada na carta. Era impossível, o mar estava desimpedido. No ar, tudo num raio de 1000 milhas podia ser visto num relance. Se de fato existisse uma ilha peculiar, qualquer um da raça teria notado ao avançar da região de Blackstone para a Terra da Aurora. Era impossível que a ilha permanecesse oculta para ele descobrir. Axord cerrou os punhos de raiva. Humanos malditos, como ousam me enganar, o Senhor dos Céus. O que é ainda mais imperdoável é o fato de terem usado o nome das Valquírias. É impossível que o Senhor dos Pesadelos traia a raça, somente os humanos são capazes disso. E é muito provável que tenham extraído suas memórias. Embora não se saiba quando as bruxas detiveram tal poder, é óbvio que aconteceu com as valquírias. Uma onda de fúria surgiu de seu peito. Ele abriu subitamente a porta da distorção e deu um passo em direção ao oceano, que terra sem fundo. E o reino da mente estar aqui? Tudo era uma grande mentira. Axord rugiu enquanto encarava o oceano infinito, como se estivesse extravasando o ressentimento acumulado em seu coração. Como pode a terra pertencente às divindades aparecer num lugar tão medíocre? Eu já devia ter percebido isso há muito tempo. Não seria ótimo se eu tivesse ativado a divindade dos deuses para exterminar todos os humanos? Porque me dei ao trabalho de correr o risco de me infiltrar no reino da mente. Mas agora, eu, um Lorde Sênior, me tornei isca nos caprichos dos humanos, e eles até fizeram com que eu fosse suspeito pelo rei. Eu sou realmente tolo. Essa estratégia, eu definitivamente vou. O Senhor dos Céus parou subitamente no meio do rugido, assustado. Há pouco tempo, ele estava em pé sobre a superfície clara e reflexiva do oceano, mas agora tudo havia se tornado turvo e nebuloso. Uma vasta extensão de névoa branca surgiu ao seu redor sem que ele percebesse, e sua visão se reduziu a apenas alguns metros. Entrei na névoa. Não. Mesmo que seja uma nuvem de neblina, eu deveria ter percebido antes. Axord refez seus passos e o oceano tornou-se límpido novamente.
Ele virou a cabeça e viu o oceano tranquilo em sua totalidade. A raiva que o consumia desapareceu sem deixar vestígios. Em vez disso, um frio intenso substituiu as emoções em seu coração. Isso não fica longe da terra da Aurora ou da região de Blackstone, mas ninguém percebeu esse estranho fenômeno nos últimos séculos. Após uma ligeira hesitação, ele ativou sua habilidade e entrou na região singular. Mas desta vez, ele agiu com muito mais cautela. Após atravessá-la, uma névoa densa e úmida o envolveu. Akizor reduziu a altitude e avançou lentamente. Ao mesmo tempo, elevou seu estado de alerta ao máximo. Pouco tempo depois, uma figura indefinida apareceu diante dele. Era uma ilha, e pela sua silhueta, não era pequena. Ele voou até a beira da ilha e pousou na grama. Este é o lugar que Valkyries mencionou? Akizor examinou os arredores, mas não conseguiu ver nada além da névoa. Ele avaliou a situação e decidiu investigar a ilha a pé. Havia acabado de trocar seu tanque de névoa vermelha por um novo. O mar de nuvens continha a linha de suprimentos dos demônios, enquanto a ligação entre a Terra do Amanhecer e a região de Blackstone tinha 2 postos de sentinela. Com sua habilidade, a probabilidade de um acidente era extremamente baixa. Após algumas centenas de passos, a paisagem à sua frente mudou gradualmente. Placas de pedra surgiram em meio à grama, e quanto mais ele caminhava, mais delas apareciam. Eram claramente estruturas feitas pelo homem, o que significava que a ilha não era uma área desabitada e restrita. Akizord inspecionou algumas placas de pedra sozinho e percebeu que as inscrições nelas eram desconhecidas para qualquer idioma que ele conhecesse. Olá! De repente, ele ouviu uma voz. Todos os pelos do corpo do Akizord se eriçaram de uma vez. Ele ativou uma porta da distorção sem pensar e disparou para o ar, preparado para um contra-ataque. Mas o dono da voz não o atacou pelas costas. Na verdade, essa pessoa era um demônio como ela. Pela sua aparência, ela era, no mínimo, uma ascendente de alto nível. Toda a aspereza de um demônio primordial ou de um demônio júnior havia sido completamente apagada de seu corpo, e o grau de evolução em seu ser era extremamente elevado. Até mesmo seus dedos e cabelos eram claramente distintos. Ela vestia um robe de algodão leve e branco e caminhava descalça, com as mãos atrás das costas. Seu modo de falar e sua aparência eram bastante amáveis e não apresentavam a imponência de um demônio de alta posição. Eu sou o Lorde Supremo do Céu, quem é você? Quando chegou a esta ilha? Mantendo distância, Akizora questionou. Este lugar também fornece névoa vermelha? Eu apenas ostento o título de guardiã. Ela baixou a cabeça e deu uma risadinha. Quanto tempo estou aqui? Já faz tanto tempo que nem me lembro. Guardião? Akizor tentou se lembrar, mas não encontrou nenhum ascendente superior com esse nome. Quanto ao esquecimento devido ao longo período de tempo, isso era um completo absurdo para Akizord. Na primeira batalha da vontade divina, os demônios sequer haviam pisado na região norte da Terra do Amanhecer. Como era possível que um único ser sobrevivesse em uma ilha isolada por tanto tempo? É verdade, então eu não sou como vocês. Quem decide minha aparência não sou eu, mas você. O guardião falou suavemente. Eu sei que é difícil de entender, mas é verdade. Se ela não for uma de nós, pode ser uma inimiga. Outro detalhe que Akizor observou foi que a outra pessoa não usava capacete nem qualquer tipo de equipamento de respiração, confirmando sua declaração. A vigilância do Senhor do Céu aumentou. Será este o país sem fundo? Onde fica o reino da mente? A guardiã balançou a cabeça. Esta é apenas uma ponte que só pode ser aberta com uma chave. Qual tecla? Guardião fez uma pausa por um momento, como se estivesse pensando na resposta. Nas palavras que sua gente usa, é um legado completo. Quando o fragmento legado se unir em um todo integral, o caminho da origem da magia se revelará. Essa é a mesma revelação que a raça sempre transmitiu. As emoções de Akizord se agitaram. Ele havia notado que o guardião falava em enigmas e precisava criar nomes diferentes para se diferenciar. Não era diferente de conversar com um máscara. Seja uma ponte ou uma trilha, são praticamente a mesma coisa. Akizord sentiu seu cérebro girar como nunca antes. Você pode me levar para ver a ponte? Guardiã hesitou por um instante, depois se virou para olhar para o norte. Eu posso fazer isso, mas temos que ser rápidos, não temos muito tempo. Após segui-lo por um minuto, um enorme buraco apareceu diante de Akizord. Esta é a ponte. Ele ficou estupefato. Sim, mas nem todos podem usar a ponte. Você não tem a chave, por isso não consegue ver que ela existe.
que ponteou o caminho. Mesmo as palavras reverenciadas da raça, não são melhores do que as dele. Isso é claramente uma cratera. Mas, ao recordar os rumores sobre a terra sem fundo, ele achou que era bastante apropriado. Então o reino da mente está no fundo desse poço. Akizor não tinha o menor interesse em pular para investigar. O nome já dizia tudo, era sem fundo. Quem sabia se ele ainda conseguiria sair voando depois de pular? Mas isso não significava que ele havia terminado de verificar o assunto. Ele recuperou uma pedra mágica de 5 cores. Segundo as pesquisas da civilização subterrânea, a pedra mágica de 5 cores era capaz de refletir o poder mágico de um desperto e sua ligação com a origem. Se a terra sem fundo era de fato a terra onde todos os seres vivos surgiam e desapareciam, era impossível ficar completamente imóvel. Akizor prendeu a respiração e ergueu a pedra mágica até o olho. Depois disso, ele testemunhou a coluna de luz mais deslumbrante de toda a sua vida. Não. Para ser mais preciso, havia inúmeras vigas. Elas vinham de todas as direções e finalmente convergiam diante dele, parecendo uma árvore de luz que parecia obscurecer os céus. As luzes bem proporcionadas e perfeitamente dispersas, espalhando-se por todo o mundo, formavam a copa e os galhos da árvore, enquanto a coluna de luz convergente e reta que se projetava diretamente para a terra sem fundo representava o tronco. Devido ao seu brilho excessivo, as luzes pareciam infinitamente brancas e era impossível olhar diretamente para elas. Embora Akizor não tivesse a menor ideia do que era o pilar de luz, sentiu um choque profundo surgir do fundo do seu coração. A cena diante dele havia superado completamente sua imaginação. Realeazeit capítulo 1402, berço tudo o que está na carta é verdade. Valkyria estava certa, no fundo da cratera está a origem da magia que os demônios têm procurado. Uma onda de emoções complexas invadiu a consciência de Akizord, deixando-o um tanto perdido. Se algumas das informações contidas na carta fossem verdadeiras, isso naturalmente significaria que algumas delas eram falsas. Por exemplo, a melhoria de uma raça. Durante o Apocalipse, a origem da magia permaneceu distante e inacessível. Era um território que pertencia a Deus e, independentemente da perspectiva, a origem da magia insinuava ser uma só com a lua sangrenta. Raças incapazes de adquirir todos os legados não tinham qualificação para tocar o território de Deus. Para essa raça, o céu era uma presença sagrada e santa, e assim o nome da idade dos deuses foi dado à cidade flutuante. Mas agora, a origem da magia não era tão extraordinária assim. Estava situada em uma ilha capaz de se ocultar e tinha a mesma altitude que todas as outras raças, chegando até a ser ligeiramente mais baixa. Ao mesmo tempo, vir a este lugar não trouxe nenhum benefício adicional. Akizord foi incapaz de sentir um aumento no poder mágico ou qualquer mudança qualitativa em seu próprio corpo. Se alguém não possuísse a pedra mágica de 5 cores, a origem da magia seria uma ravina comum, completamente indigna das descrições de ser sagrada e poderosa. E quanto a tal melhoria dada à raça que entra no sumidouro? Mesmo que fosse uma farsa, ao menos deveria ter fingido ser uma. Se tudo fosse como Valkyria diz, então mais de 1000 anos de árduo trabalho da raça não se tornaria motivo de ridículo. Senhor do céu? A voz do guardião interrompeu seu raciocínio. Isso mesmo, existe uma autoproclamada guardiã que está aqui há muitos anos e consegue se disfarçar de demônio de alta patente. Pelo visto, ela definitivamente sabe algo sobre a batalha da vontade divina. Se a batalha pelos legados fosse apenas um ciclo interminável, ela poderia muito bem ter testemunhado muitas raças obtendo as chaves do legado. Ou talvez até mais. Afinal, todos os rumores e revelações a respeito da vontade divina começaram aqui. Mas, para ser honesto, Akizor não contava com a outra parte. Ele optou por ser preventivo. 2 portas da distorção passaram pelo corpo da guardiã em sucessão, decepando seus braços na altura dos ombros e, em seguida, suas pernas. Antes que esta pudesse sequer reagir, perdeu os 4 membros. Sua expressão de espanto congelou em perplexidade enquanto caía indefesa no chão. Akizor usou a pedra mágica de 5 cores furtivamente na guardiã e descobriu que não havia um pilar de luz distinto acima de sua cabeça, indicando que seu poder mágico era fraco. Ele acreditava que, enquanto seus membros estivessem dissipados, a guardiã não representaria uma ameaça para ele. Mesmo assim, o Senhor dos Céus permaneceu no ar para observar o guardião. Após se certificar de que o outro só conseguia gemer de dor, ele retornou ao chão e agarrou o guardião. Nesse instante,
As vestes de algodão branco do guardião estavam tingidas de sangue azul e já não eram tão macias e graciosas como antes. É melhor você responder às minhas perguntas. Assim, ainda posso salvar sua vida, ameaçou Akizord. Qual é o objetivo final de ser aprimorado? Deus realmente existe? Por que ele inventou toda essa mentira? Minha paciência está se esgotando. Conte-me tudo o que você sabe. Inesperadamente, a guardiã não demonstrou qualquer sentimento de ódio ou medo. Em vez disso, suspirou e perguntou: por quê? Vocês têm que fazer isso. Todos os legados ocultos no subsolo foram deixados pelos diversos competidores das batalhas da vontade divina anteriores, certo? Minha raça está seguindo seus passos e eventualmente será destruída também, e você me pergunta por quê? Assim como feras em combate lutam e morrem, este mundo não é apenas mais uma existência para agradar a esse tal Deus. Após seus rugidos furiosos, Akizord ficou subitamente estupefato. Havia tristeza nos olhos do guardião que o encaravam. Entendo. Você não é alguém que se perdeu, mas sim alguém que veio preparado. É uma pena que, comparado a desaparecer sem saber de nada, haja momentos em que saber a resposta leva a um desespero ainda maior. Principalmente quando você é impotente para mudar qualquer coisa. Este mundo realmente tem muitas carências, mas para todos vocês, já é o melhor berço que poderiam ter. Kra. Gli. O Senhor do Céu jamais imaginou que ouviria tal termo da outra parte. A respiração da guardiã ficou mais fraca. Ela ergueu os ombros ensanguentados como se tentasse tocar o rosto de Akizord. Todos vocês são filhos de Deus, como ele os tratará? Como adereços de palco para seu próprio deleite. Agora. É hora de partir, ir embora. Antes de obter a chave, nunca, jamais retornar a esta ilha. Você não respondeu às minhas perguntas. No meio de suas palavras, a figura da guardiã subitamente desvaneceu, como se não tivesse energia para manter sua aparência. Em pouco tempo, a guardiã desapareceu sem deixar rastro, junto com os comprimidos que estavam espalhados ao redor. Rapidamente, tudo ao redor ficou apenas com a vegetação exuberante e um sumidouro sem fim, como se tudo o que tivesse acontecido fosse apenas uma alucinação. Mas os vestígios de sangue nas mãos de Akizord informaram da existência da ascendente superior de aparência feminina. O que intrigava era o fato de a outra pessoa ter aparecido disfarçada, mas, após seu desaparecimento, ter despertado nele decepção e frustração. Akizord balançou a cabeça e jogou os pensamentos confusos e perturbadores no fundo do coração. No mínimo, ele tinha certeza de que Valkyria ainda estava viva e que ela poderia estar ainda mais próxima da verdade por trás da batalha da vontade divina do que qualquer outra pessoa. O próximo passo era encontrar um canal estável para se comunicar com o Lorde dos Pesadelos. Ele tinha perguntas demais para ela. Akizord se levantou e estava pronto para sair quando uma dor intensa e penetrante repentinamente atravessou seu peito. O que aconteceu exatamente? Ele baixou a cabeça e notou uma protuberância em sua armadura, de onde emergiu lentamente uma garra óssea afiada. Era a lâmina do reino do céu e do mar. Eles permaneciam praticamente transparentes em movimento e possuíam habilidades de ocultação extremamente poderosas. Somente confiando na percepção do poder mágico de alguém era possível sentir sua existência. Droga! Será que o reino do céu e do mar se infiltrou nesta ilha enquanto eu estava distraído? Akizord sentiu suas forças se esvaírem rapidamente. Eu fui descuidado. Ele havia concentrado toda a sua atenção no guardião e, agravado pela resposta inesperada deste, que o fez perder a cautela, ficou tão distraído a ponto de não conseguir sentir os inimigos ocultos na névoa. Mas o que ele não conseguia entender era que, no passado, os inimigos jamais haviam conseguido romper as barreiras invocadas por ascendentes superiores, muito menos penetrar suas armaduras. Lâmina era apenas uma garra que pertencia ao olho do ninho e era usada para caçar. Além de sua capacidade de se camuflarem, quando é que eles representaram alguma vez uma ameaça para um Lorde Sênior? A ferida da facada rapidamente se transformou em uma sensação de calor e queimação. Além de ser afiada, a garra estava obviamente impregnada com algum tipo de veneno. Akizord virou-se lentamente para olhar, apenas para se deparar com um monstro gigantesco atrás dele. Além da familiar garra óssea curva e do abdômen usados para estrangular suas presas, o monstro à sua frente era completamente diferente das lâminas que ele havia encontrado no passado. E, mais adiante na névoa, muitas outras figuras negras semelhantes rastejavam lentamente em sua direção. Então, quando o guardiã disse que não restava muito tempo, ela estava se referindo a isso.
A visão de Akizor ficou turva, e foi nesse momento que a lâmina que havia perfurado seu corpo abriu sua enorme boca e o mordeu. Do outro lado, Silente Disaster abriu os olhos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.